Foi-se o tempo em que a gente vivia numa relação pura e simplesmente transacional com as marcas. Hoje, mais do que somente entregar um valor funcional e construir alguns benefícios, as marcas precisam criar comunidades. Isso exige muito, exige sair do pedestal e entender, de fato, nós, meros mortais. O que nos move, o que a gente quer, como é que a gente se comporta. E algumas dessas marcas fazem isso tão bem que elas passam a ser reverenciadas quase como um culto mesmo. A ideia de comunidade não é nova, e muito menos a necessidade de humanizar as marcas e criar relações e vínculos mais significativos. Mas talvez a gente nunca tenha ouvido tanto falar disso como agora. E para bater esse papo comigo, eu estou muito bem acompanhado, eu não podia estar mais bem acompanhado. Eu estou aqui com o Rafael Araújo, ele é fundador e CEO da Árvore, que é um laboratório de comunicação, e ele também apresenta o podcast Tudo Comunica, que virou um livro. E esse podcast, os livros, trazem reflexões e provocações sobre comunicação, gestão, liderança, cultura corporativa e, claro, histórias de muito valor. Então, gente, quando dois mineiros se juntam, você já sabe que a prosa vai ser boa. Se prepare-se e bem-vindo, Rafael. Prazer te receber. João, prazer é meu, muito obrigado. Quando dois mineiros se juntam, aí a prosa é boa, e quando dois mineiros que empreenderam juntos 10 anos atrás, fica muito melhor. Fica muito melhor. E quando o papo é sobre comunicação, fica melhor ainda. Então, se você gosta de comunicação, prepare-se, porque vai ser muito legal. E, Rafael, eu já vou começar dando essa introdução, que a gente estava falando um pouquinho sobre essa criação de comunidade, esse relacionamento entre marca e consumidor. Queria começar a fazer uma pergunta que, para muita gente, é uma pergunta de 1 milhão, 10 milhões de dólares aí, e que tem muito a ver também com esse momento que a gente está vivendo de uma cultura do cancelamento, de opiniões muito fortes e muito rápidas. Existe espaço para a marca errar? João, a gente erra o tempo inteiro para começo de conversa. Então, assim, marcas são feitas por pessoas, por mais tecnologia que tenham, marcas são feitas por pessoas que erram. Então, a gente nunca está pronto, a gente sempre erra. Qual é a questão que eu trabalho muito aqui com a turma da Árvore? A sociedade perdoa o erro honesto. A sociedade não perdoa o erro de condução. Então, assim, quis enganar a sociedade é perigoso. Quis enganar as pessoas é perigoso. Agora, pedir desculpa é um ato de maturidade. Reconhecer erro é um ato de maturidade. Então, o que a gente tem percebido muito são pessoas que levam a sua maturidade e a sua coragem para os ambientes corporativos e ajudam a marcas serem mais humanas e serem mais honestas, não só com o público, mas também consigo mesmas, né? Então, respondendo de maneira objetiva, marcas erram e ainda bem que a gente pode pedir desculpa. Eu acho isso muito bom, porque num outro papo aqui do Branding na Real esse ano, a gente estava falando um pouco sobre se falta ousadia para as marcas, no final das contas. A gente tem discutido muito essa ideia de blending, de marcas que estão muito parecidas e que, em alguma medida, jogam num lugar muito safe, muito cuidadoso, assim, e talvez com medo desse erro, né, do cancelamento, dessa história de eu não tenho margem para fazer nada de errado. Eu acho que, claro, quando a gente está falando de marcas de muito valor, marcas muito grandes, uma palavrinha aqui ou ali pode pegar mal, pode gerar uma crise, pode gerar um problema de fato. A gente viu isso inúmeras vezes acontecendo com várias marcas grandes no passado, seja por posicionamento, seja por uma declaração, às vezes do CEO que deu uma declaração numa entrevista, tipo, não era nem um posicionamento oficial da marca, era uma declaração de uma pessoa que em alguma medida estava representando essa marca. Mas uma coisa que eu gosto muito dessa história toda é pensar numa ideia de para você conseguir construir boas comunidades e ter um relacionamento interessante com as pessoas, eu acho que você precisa de uma transparência para começo de conversa. Você precisa ser honesto, né? É o que você estava falando, para você conseguir gerar confiança. Eu estava ouvindo esses dias uma frase que me chamou muita atenção, que é a história de desconfiança com desconfiança nunca vai dar confiança. E que é muito bom, né? Tipo, se a marca não consegue criar a partir de um lugar que ela é honesta, ou que ela vai conseguir admitir os erros,
E se o consumidor também não está num lugar que ele está que ele tá disposto a participar de uma conversa, a chance dessa relação azedar em algum momento é muito grande. E eu fico pensando muito nesse lugar do como é que a gente pode normalizar cada vez mais justamente isso que você trouxe na sua primeira frase, que as marcas são feitas por pessoas. E eu acho que esse ponto de humanização, em última instância, me parece, e é o que eu acredito, a gente acredita muito aqui na No Clima, a gente fala muito isso, que é o que é mais significativo para mim em termos de marca, assim. Eu sinto, e pelo menos, não sei, queria te ouvir também, mas que a gente está num lugar que é tão artificial, que a gente está sendo mediado por tanta coisa artificial, em vários sentidos, com tecnologia ou não, que falta esse fator humano, e o erro é muito parte disso. Em qualquer relação, você pode pensar na sua relação com seu irmão, com a sua família, com o seu, né, parceiro de vida. Se essa relação não tiver nenhum erro, desconfie porque tem alguma coisa errada. E não poderia ser diferente com as marcas, né? Isso eu acho muito interessante, de como é que a gente começa a construir relações mais humanas e o que isso implica no final das contas, tipo, por exemplo, quando a gente pensa em erro ou pensa nessa construção de transparência. Ô, João, é interessante porque, bom, eu faço terapia há 15 anos e acho que para eu resolver todos os meus problemas eu preciso de mais uns 50. Porque é assim, a cada vez que a gente mergulha, sai com um negócio, né? Sai com uma novidade que você tem que esmiuçar. E aí uma das coisas, eu falo muito da minha avó. E a minha avó tem algumas frases que eu lembro muito. E uma delas, ela diz, ela é muito medrosa, e desde que a gente era pequena, ela falava assim, não faz arte, não. Ela sempre repetiu o não e o não. E ela falava assim, juízo, juízo. Então, usando as frases e os conselhos da vovó, a gente tem que lembrar que viver está cada dia mais perigoso. Está mais perigoso para a gente, uma vez que a gente pode estar aí andando na rua e um carro atropelar a gente pode estar tomando uma cerveja na rua e tomar um tiro, a gente pode fazer... tem que ter uma dose de fé e sorte que para as nossas vidas a gente precisa considerar. Isso é um ponto. Mas o outro, a gente precisa seguir os exemplos de vovó e ter juízo. Então, esse juízo a gente também não pode ignorar. Então, se eu vou andar pela rua, é melhor eu andar no sentido contrário para eu ter o mínimo de contato visual. Se um carro desviar, eu consigo tomar uma atitude. De costas, eu não consigo fazer isso. Então, vamos pegar esse exemplo pessoal e vamos trazer para o ambiente corporativo. As marcas também precisam ter juízo, mas viver está cada vez mais perigoso. O que é perigoso? Primeiro, nós estamos à beira de um ataque de nervos. Lidar com pessoas é a gente lidar com fio desencapado o tempo inteiro, e vai piorar. Então, bom seria se todos nós tomássemos antidepressivo, ansiolítico e fizéssemos terapia uma vez por semana. Mas como isso não acontece, né? Meu pai queria que fluoxetina fosse distribuído junto na água potável. Entendeu? Isso não acontece. Então, é natural, as marcas precisam entender que as pessoas estão cada vez mais críticas e cada vez mais à beira de um ataque de nervos. Não tem outro jeito. Com isso, a gente também não pode cutucar as onças com vara curta. Ou seja, a gente também tem que ter juízo. O que é o juízo? É andar na linha, é entender que mentira tem perna curta, é entender que satisfação de cliente é o básico, cuidar de produto e serviço é o básico, não dá para querer perfumar o básico. A gente está no ano de 2023. Muitas empresas ainda estão padecendo de juízo. E não tem outra palavra. Ah, não, tem. Qual é o termo bonito na linguagem corporativa? Gestão de riscos. Eu vejo as empresas investindo um burro de dinheiro em planos de gestão de crises, que é, se tiver uma crise, o que eu vou fazer? E a minha proposta sempre é, vamos gastar 1/3 desse dinheiro na gestão de riscos, para ir lá ver onde estão os fios desencapados e vamos lá corrigi-los. Vamos lá resolver para que essa marca não se envolva em confusão. Mas, ao mesmo tempo, para uma marca se envolver em confusão, tem que ter também uma preparação com fé
e sorte. Porque quando entra, precisa provar a boa-fé. Então, aí entra a conexão. A reputação pessoa das pessoas agrega ou desagrega a reputação das marcas. Eu sou uma empresa familiar, segura, com caixa gordo, não preciso de ninguém. Tudo bem, mas se eu tiver qualquer problema com meus produtos e serviços, a minha empresa pode ir por água abaixo. Então, eu preciso ter uma boa gestão de reputação para que o mercado, de um modo geral, saiba que eu sou uma pessoa, eu sou uma marca honesta. E não adianta eu dizer eu sou honesto, porque quem não é honesto mente dizendo que é. Eu preciso gerar evidências o tempo inteiro. Então, trazendo essa questão, o juízo precisa estar nas pessoas e precisa estar nas empresas. Porém, eu estou vendo um problema que está virando uma patologia nas empresas, João, que as empresas estão tão medrosas que elas não estão mais fazendo o que precisam fazer. Elas se armam cada vez mais, elas se protegem cada vez mais. E aí entra a história da ousadia, que eu chamo aqui na Árvore de insurgência. As empresas estão perdendo a sua capacidade de insurgência, que é o seguinte: espera aí, eu preciso ir além do meu dever. Eu posso fazer algo para que o mercado possa ser melhor. Aquela história do jogo infinito, que também estamos falando muito disso. Eu vejo empresas muito medrosas. E aí, o que é insurgência? É romper a linha um pouquinho, sem fazer mal a ninguém. É ter uma ousadia de, peraí, eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer inovação aqui de uma hora para outra, eu vou fazer um pequeno teste, eu vou girar um beta aqui, sem ser ilegal, sem ser imoral e sem prejudicar ninguém. Então, eu estou vendo que, ao mesmo tempo que falta juízo para um grupo de empresas, falta insurgência ou ousadia para outro grupo de empresas. Então, a gente tem que analisar isso no caso a caso. E o que ajuda, João? Conversar. As empresas também estão perdendo a capacidade de dialogar, de conversar. Elas estão achando que elas são o centro do universo. Não, a gente é um planeta do sistema solar. A gente é um membro da comunidade. A comunidade não está ao nosso redor. Então, amarrando o raciocínio, João, o que é importante a gente considerar é: não tem receita pronta, e cada vez mais as empresas e as lideranças que estão nas empresas têm um papel de enfrentar os dilemas sociais. Agora, tem risco. Não, você me deu assim vários ganchos para várias outras perguntas e para vários comentários que eu quero trazer, mas vou fazer um parênteses rapidinho. Um desses assuntos que o Rafael estava falando é justamente sobre essa ideia do como é que a marca entende qual é o seu lugar no mundo, o seu papel social, o que você faz enquanto marca, né? A gente começou o nosso papo hoje falando que a gente já passou desse lugar transacional, não é só eu compro uma coisa e, né, espero aquele produto ou serviço em troca. A nossa relação com a marca, ela é mais complexa. Você estava trazendo esse aspecto de criticidade, né? A gente é extra crítico, a gente tem um acesso a informações mais rápido, mais fácil do que nunca sobre aquela determinada marca. A gente consegue checar se o negócio é verdade ou não de uma forma absurdamente mais rápida. A gente consegue fazer pressão de uma forma extremamente ampliada, como não se conseguia fazer. Então, e eu acho que como é que a marca entende esse lugar dela dentro da comunidade. Eu vou trazer alguns pontos que me chamaram muita atenção. Eu gosto muito o famoso departamento de vai dar M, né? Vai dar... Fala direito, João. A gente fala no popular, vai dar merda. Na hora que o bicho pega, a gente não fala M. Vai, mas aí depois derrubam um vídeo no YouTube, tá vendo? Porque o YouTube é careta. Mas o famoso departamento... Vai dar uma merdinha, vai dar um probleminha aqui. Problema. E aí, eu concordo muito com você nesse lugar de a gente tá gastando muito tempo, muita energia e muito dinheiro, inclusive, em olhar pra merda depois que ela acontece. E tentar, né, diminuir ela, abafar ela, mudar a história, enfim.
eu fico, inclusive, pensando, acho que é um bom tema da gente discutir aqui também, que é a capacidade das pessoas de relevarem ou não a merda, né? O erro, o problema. Eu sinto que os consumidores, na mesma medida que eles estão críticos, eles cobram e tal, eles sofrem um pouco, para mim, de síndrome de Dory, do Procurando Nemo. Eu tô, tipo, muito engajado e quero, de repente, mas passou a página 2 ali, e amanhã eu já não tô cobrando tanto, eu já esqueci. É conveniente para mim. Então, a gente viu várias coisas, várias marcas que sofreram um cancelamento momentâneo, um boicote, e logo em seguida, essa marca ela não necessariamente tem um grande prejuízo à sua imagem e tal. E eu acho que isso é um ponto que carrega, e acho que vale depois a gente conversar um pouco sobre quais são as motivações das pessoas, desse cancelamento, dessa cobrança, ou desse engajamento como um todo, mas eu acho que você já traz uma dica da sua resposta ali, que é eu acho que a gente é permissivo enquanto consumidor, a gente, para o bem e para o mal, e a gente consegue perdoar determinadas coisas que a gente entende que não quebraram necessariamente a minha confiança. Podem ter me deixado frustrado, mas isso é uma coisa que eu vou colocando em um outro lugar. Mas eu acho que quando você se sente enganado, mentido, quando é uma quebra de confiança 100%, essa é uma relação que começa a ficar muito difícil de ser reparada. Eu conheço algumas pessoas que advogam pela causa sabe aquela arte japonesa de você pegar uma coisa quebrada e fazer com ouro, lá, esqueci o nome, kintsugi, eu acho uma coisa assim. E as pessoas falam, não, mas a gente precisa olhar os erros e reparar, isso deixa mais forte, mais bonito e tal. Eu concordo, acho que em alguma medida isso pode ser verdade, mas para erro, tem erro que não adianta, quebrou, não dá para conquistar essa confiança de volta. E aí, só para fechar também, eu gosto muito desse ponto que você trouxe de evidência de honestidade, né? Que você precisa ficar mostrando essa honestidade, porque como é que você reconstrói essa confiança? Porque no final das contas, a gente está falando sobre construir confiança, reputação, e a gente viu mais do que nunca nos últimos 4 anos e talvez até um pouquinho mais, como é muito mais fácil destruir confiança, narrativas, etc., do que construir isso de volta, né? Então, a construção ela é um negócio que toma tempo, que exige um olhar atento, e mais do que isso, exige ação, exige, tipo, evidência, como você estava mostrando. Eu acho que para evidenciar, para criar evidências de que aquela marca, de fato, faz o que ela está falando, que ela acredita, que ela tem aquele posicionamento de verdade, que ela entende o seu papel no mundo, que ela, de fato, está ali preocupado com você, com aquela comunidade em alguma medida, tem um aspecto para mim que é muito relevante, que é essa marca saber quem é. E eu acrescentaria as faltas que você colocou ali, a falta da conversa, a falta da insurgência, talvez um pouco da falta de terapia, a falta do senso de eu, quem sou eu. E talvez essas 3 coisas combinadas gerem esse lugar de uma marca que fala como qualquer outra marca, que não necessariamente vai conseguir dar esse passo de ousadia para falar, quer saber de uma? Deixa eu falar do meu jeito, deixa eu pensar da minha forma, deixa eu criar essa experiência dessa forma diferente, e que em alguma medida vai acabando construindo uma confiança muito efêmera, muito fugidia, porque é isso, tipo, eu não conheço direito você, sabe? É aquela história, você deixaria a chave da tua casa com uma pessoa que você não conhece muito bem? Você contaria todos os seus segredos? Você compartilharia sua vida com um estranho na rua, aquele conhecido? Não, é preciso demais para essa relação funcionar, né? João, vamos lembrar de cara 3 coisas aqui. A gente vai batendo bola e vai lembrando de coisas, né? Alguns anos atrás, nossos desafios de comunicação se resumiam, assim, as empresas chamavam a gente para buscar soluções para os haters. Era quem estava lá nas redes sociais, descendo o pau. As empresas, muitas delas aprenderam e vêm aprendendo, e outras não. Mas a preocupação era como responder. Eu tenho que melhorar a minha nota no Reclame Aqui. Se a qualidade da minha resposta é ou não aceita pelo consumidor, isso é o segundo problema. O primeiro é eu tenho que responder rápido para eu ganhar o prêmio do Reclame Aqui. Esse era o desafio de 5 anos atrás. Hoje o que eu tenho percebido, assim, claro, esse problema ainda tem, os cancelamentos ainda existem, nós vamos continuar com isso, mas o pior é a gente lembrar que o oposto do amor
não é o ódio. O oposto do amor é o desprezo. Sabe? E esse dói. E esse dói. E esse custa caro para as marcas. E eu vou pegar um exemplo. Quando a gente é criança, adolescente, e cria alguma... Na escola, você cria alguma divergência lá com... Eu me lembro quando eu brigava com a coleguinha e eu reclamava, minha mãe falava assim, tem coração nessa história. E eu falava, nunca, não é assim, e tal. Ali dá para, nesse exemplo de uma criança, dá para ver o seguinte, quando aquela marca bate em você, ela talvez esteja mais próximo de você conquistá-la do que quando ela te ignora. Porque quando ela esquece e não sabe quem é seu garoto propaganda e ela passa a consumir seu concorrente, não porque você tomou aquela determinada atitude, não, é porque simplesmente você não é para ela. E a gente está vendo isso em escala assim, exponencial. Não é mais eu não quero entrar neste restaurante. Não, tem outro melhor. Vamos lá. E aí as empresas estão gastando muito dinheiro, repetindo fórmulas para tentar atrair este público que ela já perdeu. Não adianta. Você pode mandar um cheque, você pode mandar um Pix para ela e falar assim, volta, eu estou pagando para você voltar. Ela vai dizer assim, não. Então, esse silêncio é hoje o que mais me preocupa quando a gente fala de comunicação, principalmente comunicação externa, publicidade está vendo isso demais. Eu não quero mais consumir tanto açúcar. Coca-Cola que me deu uma opção com menos açúcar, senão eu deixo de tomar Coca-Cola. Por mais que eu possa admirar essa marca. Então, esse é o primeiro ponto. O cancelamento, aí tem também uma visão sobre cancelamento, João. O Heródoto Barbeiro, que é um jornalista que eu adoro, uma vez escreveu, e esse livro já tem 20 anos, que a gente estava vivendo no Velho Oeste, igual filmes de Velho Oeste, que atira primeiro, pergunta depois. Isso está cada vez mais. É porque a gente tem uma dor interna. E quando a gente vê uma situação, a gente fica valente no digital. A gente fica valente, a gente fica brigão. Eu fico vendo no grupo de WhatsApp do condomínio onde eu moro, um tanto de gente legal que fica valente e besta nas redes sociais. Aí eu falei assim, não, gente, não, eu vou sair desse grupo, porque eu quero continuar conversando na praça com essas pessoas. Mas se eu lembrar, mas o que ele está escrevendo é tão bizarro, esse questionamento é tão bizarro, a gente falta com a consciência no ambiente digital. E aí a gente ouve a primeira versão, também tem isso. As empresas não se apresentam, então a denúncia vira a única versão, a queixa vira a única versão. Então a gente também tem que lembrar que na era do cancelamento, a melhor forma é ser na era do cancelamento, o melhor desejo que a gente pode desejar mais e trabalhar é por ser ouvido. Então, para isso, a gente precisa de uma reputação. E se for mentira, que a gente enfrente. E que se for verdade, a gente também enfrente, pedindo desculpa, dizendo, errei, não pode errar de novo, com esse erro. Tem muitas empresas que estão errando pela terceira, quarta, quinta vez, aí não adianta pedir desculpa. Aí é aquela coisa esquisita. A marca precisa ser querida. Para ela ser querida, ela tem que fazer o seu dever de casa. E aí o seu comentário sobre confiança faz todo sentido, porque olha que interessante esse paradoxo da confiança. Que ao mesmo tempo que a gente está desconfiando de tudo e de todos, a gente vai para o outro lado do mundo e aluga um apartamento no Airbnb e mora na casa de alguém. Olha que coisa doida. Na vida. Né? Agora, pisa na bola para ver. Coloca uma câmera escondida nesse apartamento para ver, vira notícia mundial. E a empresa precisa reagir muito rápido. E aí entra aquela coisa, tem gente desconfiando, mas tem gente dando votos de confiança. Vamos enxergar essa metade cheia do copo. Eu fiquei pensando numa coisa aqui, Rafael, que eu já tenho viajado bastante sobre isso, que eu talvez possa ser um otimista irreparável sobre as pessoas e sobre a humanidade, mas eu sinto que, especialmente em algumas relações e nas relações com as marcas, a gente, enquanto consumidor, tem um estado default de confiança.
eu acho que é muito, a gente, no final das contas, a gente está muito mais predisposto a confiar, apesar de sermos mineiros e sermos desconfiados por natureza, toda aquela brincadeira, mas eu acho que essa coisa do, a gente, como consumidor, não tem tanto por que desconfiar, vou elencar algumas coisinhas, porque eu acho que em alguma medida dá trabalho. Então, por exemplo, eu vejo um produto nova fórmula. Eu acredito que essa fórmula é nova. Eu não vou atrás para saber qual que era a fórmula antiga e nem qual que é a fórmula nova. Menos açúcar e o mesmo gosto de sempre, né? Tipo, aqueles famosos catches, aquelas tags muito lindas ou aquelas promessas, em alguma medida, aguçam a nossa curiosidade e um aspecto que, para mim, talvez seja essa confiança inerente do ser humano, que é, eu não tenho por que necessariamente desconfiar de você. A partir do momento que você me dá motivo para isso, a relação muda um pouco. E aí eu acho que entra num outro lugar também, que é um lugar, o seguinte, que me coloca numa posição de cheque desconfortabilíssima. Que é o seguinte, eu estou consumindo aquela marca ali, marca X. E aí eu descubro, tem uma notícia ali que aquela marca pisou na bola. Tinha um trabalho análogo à escravidão, fez alguma coisa ali. E aí você também nessa era do cancelamento, você estava falando tipo, da valentia, e eu ainda acrescentaria o especialista. A gente é especialista de tudo, né? Então você precisa se posicionar, você precisa ir lá falar e dar a sua opinião sobre aquele negócio. E a sua opinião, em alguma medida, dependendo do que a marca fez, te coloca num confronto quase moral, assim, putz, eu não aceito isso, eu não acho que isso é legal, então eu preciso condenar isso. Como é que eu manifesto a minha indignação, a minha condenação, enfim? Eu vou fazer um boicote, eu vou deixar de parar de consumir, eu vou falar com todo mundo para também não consumir, vou só dar um tapinha na mão e falar, ai, 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 olha só, né? A nossa resposta vai variar em vários níveis. Mas aí a gente também fica num lugar extremamente complexo, que é o seguinte, putz, era tão mais fácil eu confiar. A ignorância é uma bênção, já diziam os maias. Porque era mais fácil eu confiar quando eu sabia ou imaginava que estava tudo certo, que tudo que você estava me falando era parcialmente ou né, potencialmente verdade, e que eu estava comprando aquela história, eu estava engajando com você, eu estava construindo aquele mundo com você, fazendo parte daquela comunidade com você. A partir do momento em que eu já tenho um motivo de desconfiança, eu passo aí para um lugar do tipo, e agora? Vou ter que pesquisar tudo que essa marca já fez. E isso é um ponto que para mim é muito engraçado. Às vezes você cancela aquela marca por aquele determinado ponto. Então, essa marca teve, sei lá, um trabalho análogo à escravidão. Pô, cancelado. Deixei de consumir e tal. Mas será que a gente, quanto consumidor, faz um raio-x de todas as marcas que a gente consome e pega essa mesma régua e aplica e fala assim, então tá, a partir de agora eu cancelei uma marca por isso, então eu preciso cancelar todas. Seria justo, seria razoável pensar isso. Mas não é. Então, a gente ainda fica num lugar do tipo, eu preciso tomar ação para essa marca aqui, porque ela quebrou minha confiança, mas eu também não vou catucar, cavucar, mexer nesse vespeiro nas outras marcas, porque pode ser que eu descubra coisa que não é tão legal. Então, eu fico imaginando, pensando muito desse lugar da síndrome, desse lugar da confiança quase como um estado de default, e que a gente não quer nem muito mexer, apesar de eu achar que a gente está mais crítico quanto consumidor, que a gente tem mais potência e tal, eu ainda acho que a gente está num lugar extremamente complexo e paradoxal, porque a gente quer, mas as ações no final do dia vão me exigir muito, ou às vezes não é conveniente, não é fácil para mim mudar os meus hábitos, enfim, e é uma relação extremamente complexa. E eu gosto muito quando você fala as marcas precisam ser ouvidas, mesmo que isso seja para elas se tornarem queridas, para elas conseguirem construir uma comunidade. E eu acho que tem uma diferença que eu enxergo muito nessa construção de comunidade, desse lugar da marca, para ela ser ouvida, ela achar que ela precisa só falar. E a ideia de ser ouvida, para mim, ela está muito nesse lugar que você trouxe no início ali, que é da conversa, do diálogo. Então, claro, você vai ter o seu momento de falar, mas você não tá mais naquele pedestal no púlpito que você só tá falando e foda-se o que as pessoas estão falando ali embaixo, tipo, não te interessa. Não, você desceu, tá? Mas você tá próximo, você tá tete a tete, então você vai precisar ouvir na tua cara o que vai ser desconfortável, o que vai ser ruim, o que vai ser chato.
Você vai precisar confrontar os seus próprios demônios, as suas mentiras. E aí, essa história do errei, eu acho que hoje também vira quase uma fórmula que é simples e fácil, porque ela também conta com essa ideia da memória de Dory das pessoas. Porque é aquela história do blusinha branca, cara lavada, levemente abatido com uma carinha de que eu estava chorando antes de gravar esse vídeo. Gente, mil desculpas. Isso já virou uma brincadeira, né? Tipo assim, entre as blogueiras, entre as marcas, entre influenciadores e tal. Essa história do vídeo de perdão, de desculpa e o que eu vou fazer. Já quase tem um manual, uma fórmula do que fazer. E tem muita gente que fala, não, a fórmula faz um vídeo de desculpa ali, espera um pouco, sai um pouco das redes sociais, deixa um período de silêncio e volta daqui a pouquinho que as pessoas esquecem. Eu não sei se eu concordo que exista um lugar que as pessoas estão mais complexas, esse relacionamento, mas eu acho que isso, para mim, acaba construindo marcas dessas que a gente estava falando, assim, são marcas que são esquecíveis, são marcas que não geram um lugar para ser amada, não geram uma marca de culto em última instância, não geram uma love mark em última instância, uma marca que todo mundo vai falar assim, cara, eu quero consumir, eu quero trocar ideia com essa marca, né? Não gera confiança. É interessante, João. Me veio aqui, enquanto você falava, várias vezes aquela música do Cazuza. Mentiras sinceras me interessam. Essa frase, a gente tem que lembrar que hoje nós temos vários públicos. A gente não pode mais empacotar a opinião pública. A gente não pode mais empacotar o cliente. Vamos pensar, eu trabalho para várias empresas que têm 4, 5 gerações trabalhando juntas. Essa empresa foi moldada para falar para um público e pautar aquele público de acordo com o seu interesse. Hoje, são 5 públicos, 5 gerações, e estou sendo aqui simplório, com interesses e práticas diferentes, dizendo para a marca, você tem que me agradar. E as empresas estão olhando e falando assim, ser ou não ser é a questão. O que eu vou fazer com isso? Então, quando a gente fala pegando esse gancho do cancelamento, eu critico hoje, mas daqui a 3 dias eu esqueci, eu sempre trago uma pergunta, será? Será que vai continuar assim com todo mundo? Ou vai ter 1, 2 outsiders aí que vão começar a defender isso e fazer um movimento agressivo? E aí eu pego aqui e uso isso demais. Você tem um público numa régua de 100. Normalmente se tem 3% de detratores muito barulhentos. 10% de promotores muito silenciosos. Essa conta fica difícil de fechar. E no meio, você tem uma turma do neutro que está em cima desse muro. Ele é levado. Então, você vê uma parcela pequena levando um grupo maior. Só que eu vejo as marcas fazendo, João? Ou elas ancoram nos detratores, aí é aquela empresa que só responde. Ela vive num caos. E quando você chega lá, você fala assim, não, gente, são só 3%. Mas ela pauta a sua atuação pública nos detratores. Ou então, ela pauta nos 10% de promotores e fecha os olhos, os ouvidos para tudo. Fantástica fábrica de chocolate, né? O mundo perfeito. Aqui está tudo lindo. Onde que eu provoco? Nós deveríamos estar nos 87%. A gente não devia olhar nem para um nem para o outro, entendendo o seguinte, como eu faço para manter esse público, pelo menos para ele me escutar? E aí, como isso é muito difícil, as marcas acabam deixando isso para lá. Mas a gente tem que olhar para esses 87%. E aí você falou muito da escuta, né? As marcas, tá difícil a escuta das marcas, porque para a gente é difícil escutar. Eu faço treinamento sobre escuta, João. Mas a crítica que a minha esposa tem em casa sobre o marido dela é que o marido dela não escuta, entendeu? Por mais que a gente queira, ainda nós vamos ter que nascer de novo. A evolução acontece, só que não na velocidade que a sociedade está esperando da gente.
E aí entra, é como se a gente esquecesse da nossa responsabilidade e exigisse do outro essa responsabilidade. Então, a gente tem sempre que olhar para isso. E onde que fica, João? Para mim, os valores, os princípios. As pessoas estão cada vez mais fiéis aos seus princípios. Claro, vai demorar 50 anos para a gente ver isso do jeito que a gente gostaria. Mas vamos enxergar também esta evolução? E aí eu pego o caso dos jovens. Os jovens não querem mais as empresas tradicionais que maltratam os colaboradores. Os jovens não querem mais usar produtos de higiene e beleza que são testados com animais. Estou pegando só 2 exemplos aqui. Quem tem 15 anos está com isso aqui assim, afinadinho. E as indústrias estão tendo que mudar. E aí, quando você muda, você fala assim, que bom que mudou. Vamos para o próximo. A gente vai mudar o tempo inteiro. Eu acho que é muito bom, assim, porque essa história do... Você estava falando, me veio muito essa história do saco cheio. Eu acho que a gente tem percebido alguns sacos cheios que promovem transformações no mercado, nas marcas e tal. Mas me parece ainda, pegando o gancho que você estava fazendo dessa análise das marcas, que as marcas ainda estão muito reativas e pouco propositivas e proativas nessa transformação, nessa mudança, nessa escuta de fato. Eu nunca vi um mercado que gasta tanto para ouvir as pessoas e não ouve. Essa, para mim, é o maior contradição, um paradoxo, que é surreal. O mercado de comunicação, de publicidade, investe muito em pesquisa para ouvir as pessoas, para tentar entender o que são essas pessoas, o comportamento dessas pessoas. Em alguma medida, a maior parte ali das empresas, não as empresas ousadas, que a gente estava falando que é justamente o que estava faltando, ficam um pouco receosas de tomar ação, porque às vezes é aquela história do você fala o que quer e ouve o que não quer. Me vem isso muito na cabeça, conversando com várias pessoas do mercado, vários clientes nossos também, às vezes a gente ouve, mas não era isso que eu estava esperando, não era isso que eu queria ouvir, né? Não era isso. E aí eu sempre falo assim, olha, gente, expectativa é um problema de quem cria. Né? Você que lide é um pouco de terapia, você que lide com as suas expectativas. A pessoa está te dizendo o que ela acha da tua marca, o que ela esperaria da tua marca, como que ela esperaria gerar essa conexão, essa experiência de marca. E eu sinto que está nesse lugar ainda do tipo, mas não vou investir tanto nesse lugar aqui, eu vou ali onde que já deu certo, onde já é da minha fórmula. E eu acho que cada vez mais a gente está de saco cheio dessas fórmulas tradicionais. E eu sinto que a gente está nadando num mar de marcas que estão nessas mesmas fórmulas e que não conseguem, inclusive, gerar valor no fim das contas. Porque se a gente está falando de uma marca que é sustentável, que é relevante para as pessoas, né? Que vai ser atemporal em alguma medida, que vai ser lucrativa como negócio e tal, essa marca ela precisa estar atento ao que as pessoas estão dizendo. É claro, e aí eu acho que tem um meme muito interessante, que é bem antigo, eles fizeram uma brincadeira com o iPhone. Se a Apple fosse lançar um iPhone segundo todos os feedbacks dos consumidores. E aí ele era um desenho com tudo que as pessoas mais pediam dentro do iPhone. E aí era, tipo assim, tinha um conector e tinha rádio, virava um monstro, que você falava assim, cara, não tem mais a cara da Apple, não tem mais o valor ali do que ela preza, etc e tal. Então, eu acho que é um grande aspecto do tipo, o que você, enquanto marca, como é que você está preparado para escutar, de fato? Será que as coisas que você está escutando, você está levando para o coração, você está pensando em alguma coisa para fazer uma ação, um plano, alguma coisa? Ou você só está deixando de lado porque não era o que você gostaria de escutar? E mais do que isso, também como é que você escuta aquilo e incorpora dentro da sua marca segundo os seus valores? Porque se você fizer qualquer coisa, se você for com a maré,
você perde o seu valor de marca, você perde a sua essência. Se as pessoas estão esperando que eu faça isso, aí eu vou para esse lado. As pessoas estão esperando. É aquela história, tipo, é aquela pessoa sem super personalidade, que ela tá literalmente em qualquer lugar, mas ela não tá em nenhum lugar, porque você não sabe muito bem o que esperar, você não sabe qual é esse valor e como as pessoas vão se conectar com o próprio valor dela, né? Eu gosto muito da ideia de que as marcas nos ajudam a nos entender dentro do mundo, a navegar pelo mundo, a fazer sentido do mundo em alguma medida. A gente, né, se a gente pensa na nossa adolescência, eu lembro das marcas que eu consumia, como que aquilo me formou em alguma medida, como que eu cresci entendendo, ouvindo determinadas coisas, como que isso impacta na minha personalidade, no meu olhar de mundo, em tudo, assim. Então, eu acho que essa relação, tipo, de reforçar valores únicos e que são, em alguma medida, comprováveis, como você estava falando, né? Eu consigo gerar evidência desse valor, não é só discurso, não é só gogó. Isso contribui para que, em alguma medida, eu comece a criar uma comunidade mais forte, para aí sim, talvez, lá no futuro, eu consiga criar uma marca muito adorada, uma marca de culto, uma marca incrível que as pessoas amam e mesmo se eu fizer besteira, as pessoas vão continuar gostando. João, quero voltar no que você falou no começo aqui, que nunca viu, não me lembro, você falou as empresas, as marcas investindo tanto em escuta e não escutando. Eu tenho uma hipótese para isso, tá? Que é, os CPFs estão terceirizando para os CNPJs essa escuta, mas nós temos que lembrar que cada CNPJ é feito por incontáveis CPFs. Então, eu faço com que a empresa escute, a marca escute, mas eu não estou preparado, eu, gerente de marketing, eu, diretor executivo, eu, supervisor de manutenção, eu, fundador, eu, conselheiro de administração, eu, acionista. Então, nós temos que lembrar, por trás de marcas estão pessoas. Se nós não mudamos a nossa capacidade de influenciar as marcas que representamos, também fica limitada. E isso começa com a escuta. Então, eu já, por exemplo, já presenciei vários grupos focais onde estava todo mundo de braço cruzado no grupo focal. Aí você chega lá e fala assim, você já sabe o que vai dar, não precisa nem do relatório. Uhum. Em compensação, eu já vi gente no grupo focal assim. Aí você fala assim, daqui a 2 dias essa empresa muda. Ou ela muda imediatamente. Então, você não precisa ter aquela burocracia do relatório. Você tem que ter aqui a vontade para falar assim, isso dá para mudar agora, é só uma vírgula aqui, ó. É só um ajustezinho, entendeu? Aí é que entra o papel da insurgência das pessoas que agrega ou desagrega as empresas. Ô, Rafael, eu queria pegar um gancho, porque a gente está falando muito sobre essa construção, em alguma medida sobre essa ousadia, essa coragem, sobre essas pessoas, e a gente falou muito sobre comunidade, sobre essa criação de comunidade que passa por todos esses pontos que a gente estava falando. Passa por uma admiração, passa por um match de valores, você se reconhecer ali naquela marca, passa pelo erro e pelo perdão desse erro ou não, passa pelo olhar e pela escuta, pela experiência, enfim, passa por ouvir muitas coisas. Em alguma medida, a gente tem ouvido falar muito sobre essa ideia justamente de humanização, né? Que é como é que essas marcas, elas saem desse pedestal, elas saem desse lugar de, putz, eu sou intocável, e começam a falar mais gente como a gente. Esses tempos para trás, aí, a IKEA fez uma propaganda, um anúncio, muito gente como a gente, muito real, vou pedir para colocar na tela, anunciando os seus móveis, só que era uma cena de uma sala, uma moça sentada no sofá, e tinham basicamente dois itens sendo vendidos, o sofá e um balde. A moça estava deitada, vomitando no balde, tipo, meio numa ressacona pós-saída, pós-balada no dia anterior, assim. E eu achei isso muito interessante, primeiro, porque é ousado, você não esperaria ver uma marca
colocando uma cena de ressaca. A gente geralmente vê cena de família de margarina, né, no sofá. Olha como o sofá... Eu vou colocar o quê? As pessoas vendo uma série, tipo, aquela fórmula meio boring e que, em alguma medida, é a grande fronteira do familiar com o chato, né? Então, a pessoa ali tá, é uma cena que você reconhece, que você possivelmente já viveu, para falar que você tem ali os móveis e que aqueles móveis vão fazer parte da sua vida e vão ajudar a contar histórias, contar as suas histórias como pessoa e da sua relação também com essa marca. E aí eu queria entender um pouco justamente sobre esse aspecto de humanização das marcas, as marcas começando a pensar em formas distintas de se relacionar e formas menos burocráticas, em alguma medida, de se relacionar. Você acha que isso é um hype? Isso é uma outra fórmula que o mercado encontrou para falar, isso daqui funciona melhor com a galera? Ou você acha que, de fato, é uma necessidade real para as marcas se tornarem relevantes e sustentáveis aí para o futuro? João, não tem outro jeito. Está tudo pasteurizado demais. É só a gente fazer uma análise de, sim, tudo pasteurizado demais, tudo que é mecânico, desde a Revolução Industrial, apertar o parafuso, a máquina parafusa mais rápido e melhor do que a gente. Com a inteligência artificial, a gente está vendo agora o ChatGPT entregando textos melhores do que os nossos, mas numa camada pasteurizada e racional. Só que as nossas dores são cada vez mais existenciais, ou seja, é a emoção, não é o cérebro, é o coração. Então, quando a gente fala, por exemplo, de comunidade, eu tenho visto todo mundo de olho. Esse é um tema que estou estudando e estou observando muito e testando algumas coisas. Mas o que eu vejo? Muita gente investindo em comunidades baseado em ferramentas tecnológicas. Aí você tem aquela história, o pico da novidade e depois, é o boring. Em compensação, a gente está vendo crescer as bolhas. Nós estamos vivendo cada vez mais em bolhas. O que são essas bolhas? Comunidades. Nada mais são do que comunidades. Só que ainda é um grande desafio, e é onde eu acredito que é a grande oportunidade, quando a marca consegue fazer parte da comunidade. O que eu vejo ela está querendo hoje é formar a sua comunidade. Só que nós somos diferentes e estamos descobrindo isso e estamos cada vez mais valorizando as nossas diferenças. A humanização das relações não é algo escalável. Ou seja, para que uma marca consiga interagir em comunidades, ela precisa ter pessoas interagindo nessas comunidades. Eu vou pegar um exemplo de uma loja que eu adoro, que eu sou cliente, eu pareço 80% das roupas que eu visto são dessa loja. Eu adoro o atendimento deles, eles me mandam mensagem todo mês no WhatsApp, eles mandam desconto, quando eu não respondo eles ligam, eu sou fã deles. Eles montaram uma comunidade no Instagram, no WhatsApp. Eu sou muito lento no WhatsApp. Mas eu falei, não, essa aqui eu preciso, eu não entro no grupo da família, mas com essa marca eu quero entrar na comunidade. Eu estou extremamente decepcionado. Sabe por quê? O que ela me entrega todo dia? Cupom de desconto e novidades. Essa marca não me pergunta, essa marca só se apresenta comercialmente. Eu vou sair desse grupo, porque eu tenho mais o que fazer. Agora, se eles fossem nessa comunidade digital, cuidadosos, como eles são no atendimento da loja, estava feito, mas isso não é escalável. Você não consegue chegar nos milhares de potenciais clientes ou de clientes fiéis daquela marca. Então tem aí o desafio. Por quê? Porque para ser humanizado, custa. As marcas estão dispostas a isso? Tem ferramenta para ajudar? Tem. Mas vou pegar aqui um exemplo que a gente já vive há muito tempo. Eu faço aniversário dia 31 de dezembro. Eu tenho 2 símbolos do dia 31 de dezembro. E aí é importante agora, eu tenho trauma.
de aniversário. Tá? Eu já estou na terapia há 15 anos, mas hoje eu consigo dizer. O que acontece? 00:02, o meu WhatsApp começa a bombar. Pá, 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 pá. São os robôs das marcas me dando feliz aniversário. E 15 para meia-noite, o meu telefone começa a bombar de novo. São os meus amigos me desejando feliz aniversário. E eu fico puto, porque meia-noite de 31 de dezembro é ano novo, não é hora de desejar feliz aniversário para ninguém. Eu desligo meu telefone às 2 da tarde e eu faço festa de aniversário ao meio-dia. Entrego o povo bêbado às 9 da noite para curtir seu Réveillon. Eu quero dizer o seguinte, mesmo as pessoas, elas ainda nos enxergam de maneira de massa. Número, né? Eu vou ligar para o Rafael porque eu relaciono o aniversário dele ao Réveillon. Uhum. Não, é durante todo o dia. Então, a gente ainda tem muito disso. Você, por exemplo, você me mandou uma mensagem para a gente chegar até aqui, e tinha anos que a gente não se falava, você me mandou uma mensagem no LinkedIn. Mas antes de ler a sua mensagem, eu li no mínimo 20 mensagens de robôs me oferecendo soluções infalíveis para o meu negócio, achando que eu não sei que se trata de um robô. Uhum. Aí, de repente, eu vejo a mensagem do João e eu acho que é um robô. Mas não, é o João. Então, tem muita gente deixando de ler e-mail e deixando de ler as mensagens do LinkedIn por conta disso. Uhum. Entendeu? Aí você vai dando espaço para determinadas marcas em detrimento de outras. Eu acho que uma coisa para mim que é muito fundamental que você estava trazendo dessa história da marca dentro dessas bolhas ou dentro dessas comunidades, seja uma comunidade... primeiro que eu sinto que tem um certo exercício egóico e narcisista das marcas de ter a sua própria comunidade e a sua própria bolha fechada. Do tipo, eu preciso que vocês venham aqui, eu preciso ter a minha própria rede social, essas pessoas fechadinhas e tal, porque é óbvio, em termos de negócio é mais fácil eu catar todo mundo num abatedouro e falar com essas pessoas e, enfim, me comunicar e interagir com essas pessoas. E aí tem marca que investe pra caramba pra conseguir fazer isso e não faz bem a conversa, que é um pouco do que você estava dizendo. Mas mais do que isso, eu acho que tem um aspecto que, para mim, a maioria das marcas não consegue entender nessa criação de comunidade, é que a marca, apesar de ser feita por pessoas, eu acho que ela tem uma dimensão etérea, uma dimensão dos valores, dos símbolos. Quando a gente pensa em Coca-Cola, eu não necessariamente penso nas pessoas, eu penso em toda a construção magética, simbólica da Coca, do que ela representa, das histórias, do que eu já vi, etc e tal. Então ela fica num imaginário coletivo, ela fica num etéreo. E eu sinto que as marcas não conseguem sair do lugar desse pedestal do céu, sei lá, que a gente está falando, de fazer, elas não conseguem fazer parte da conversa. Que na comunidade é um pouco igual sala de aula. A sala de aula, o mais legal de estar na sala de aula, de estar num grupo, é você estar todo mundo trocando. Mas se tem aquela pessoa que fica falando só ela, você fica de saco cheio, você fala, puta, que saco, cala a boca, todo mundo quer participar, assim, cada um tem alguma coisa para dizer. Deixa as outras pessoas falarem e tudo. E eu acho que dentro da comunidade, as marcas ou só querem falar, que é o que você estava dando o exemplo, né? Tipo, eu vou falar. E às vezes esse falar é extremamente robotizado, é extremamente automatizado. Eu preciso só, não é num interesse de gerar conexão, é ser quase uma saída, um outlet de informações, que é um dos outros problemas que a gente vê em comunicação interna também. Tem tanta coisa para falar, não sabe para quem que manda para comunicação interna não faz filtro, sai tacando para todo mundo, aí você fala, mas para que eu tô recebendo isso? Isso muda na minha vida. Tipo, por quê? A maioria das empresas tem um problema gigante de comunicação interna, muito por entender o que é essencial e como é que você conversa com as pessoas. Não é só necessariamente eu estar ali. Acho que tem um outro aspecto para mim, que é quando as marcas entendem também que elas só têm que patrocinar aquela comunidade. Então, olha, eu vou aqui chegar e vou emprestar o valor da minha marca, vou para vocês, para um grupo X. E aí?
que eu ganho? Ela tá de fora, né? Eu só quero que vocês me vejam. E para mim é um exercício muito narcisista mesmo, do tipo, olha, me vejam como eu sou incrível e tal, mas eu não estou disposto a sentar e dar uma conversadinha, não. É tipo, não, melhor não, deixa para outro lado. Então não é só patrocinar, não é só criar uma comunidade e tal, mas é como é que você conversa, ouve, entende o que você pode fazer. Eu acho que tem um aspecto muito significativo, que é, dentro dessas comunidades que já existem, dessas bolhas que já existem, as pessoas não querem ser interrompidas por publicidade. A publicidade, ela interrompe a conversa, né? A marca, em alguma medida, no nosso dia a dia, ela interrompe alguma coisa. Então, eu estou vendo a televisão, estou vendo, sei lá, novela, vem um comercial. Eu não quero ver o comercial, eu estou vendo a novela, o conteúdo. Tanto é que o streaming, né, é uma grande revolução, porque você consome o que você quiser na hora que você quiser, sem interrupção, sem nada te enchendo o saco e atrapalhando. E quando você começa a ter isso, você fala, puta, mas não quero, que saco, vai falar pra lá, não tô nesse momento, não tô na vibe e tal. Então, fazer parte da conversa, para mim, é um aspecto muito difícil. E aí, até pegando já, a gente citou em alguns momentos aqui as marcas de culto, pegando um exemplo, porque aí eu queria ir para os nossos finalmente, falando um pouquinho de marcas de culto. A gente citou muito aqui algumas, e eu gosto muito, eu fiquei viciado recentemente numa marca, na estratégia dessa marca, enfim, que chama Liquid Death, que é uma marca de água, uma marca de água em latinha. Só que a primeira vez que eu vi essa água, eu falei, caramba, parece uma cerveja, meio heavy metal, assim, você vê o rótulo dela, é um negócio que, tipo, parece cerveja. O nome da marca, Liquid Death, aí você fala, caramba, o mercado de água é todo mundo falando sobre vida, sobre saudável, sobre refresco, né? Tipo assim, você não vê nada diferente no mercado de água. É sempre isso. E os caras apresentam a ideia de uma água em latinha, e o manifesto deles é, cara, a gente quer a morte que eles estão pregando é a morte ao plástico. A gente está abraçando o alumínio, que é muito mais reciclável. A gente não quer ter garrafinha em plástico de lata, de água, perdão. Então a gente vai fazer a água em lata, que é muito mais significativo e tal. Só que o visual, toda a vibe dela é bem rock and roll, é bem rock and roll, mas é água. É água. E aí tem uma entrevista muito interessante um dos CEOs e o cara de marketing também, falando, cara, pra gente, e eles se tornaram uma grande marca de culto nos Estados Unidos. As pessoas estão piradas, apaixonadas e comprando tudo que a marca faz. E é água. Cobrando bem mais caro do que uma água normal, né? E é água. E as pessoas estão apaixonadas. Agora eles começaram a fazer chá também, enfim. E aí o cara estava comentando que, para ele, a saída era justamente essa ideia do o que era cool, o que era legal, o que era descolado. Ele falou, não me interessa fazer igual, mais do mesmo. O que a gente quis era ouvir as pessoas e entender o que era descolado para as pessoas, o que era diferente, porque as pessoas têm uma fixação no cool, no descolado. As pessoas, elas gostam desse lugar que, tipo, te coloca, te tira dessa anestesia geral e te vai colocar num lugar diferente. Seja de estranhamento, de você falar, uma água, tipo, com rock and roll, mas o que é isso? Ele cita, inclusive, uma coisa que rolou com as American Moms, as soccer moms, aquelas mulheres bem estereotipadas dos filmes americanos que são donas de casa, que levam seus filhos pro futebol e fica ali todas patricinhas e tal, que fazem yoga, sabe? Uma vibe bem americana. Que no início, essas mulheres são conservadoras na maior parte, e falaram, meu Deus, ficaram chocadas que os filhos dela estavam consumindo aquela marca, aquele tipo de produto. E aí elas se tocaram, mas é água, tipo, não tem problema, não é uma bebida alcoólica nem nada. E elas passaram a consumir, e ele estava comentando que um dos maiores públicos deles hoje são as yoga moms, as mães que vão para yoga tomando aquela água, porque ela é descolada, a embalagem, o posicionamento, tudo leva isso para um lugar de culto e tal, que para mim tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, que é, eu espero, a gente como pessoas, a gente espera algo que tire a gente da mesmice, né? Que nos encante em alguma medida. A gente espera boas conversas, boas trocas. A gente detesta robô. Uma coisa que assim, me dá um pavor é que toda vez que me ligam no telefone, quando eu não tenho um número salvo,
eu já sei que é robô. E o robô tenta te enganar, né? Porque tem um negócio que ele fica assim agora, alô? Quase como se fosse uma interação humana. Só que experimentem, se vocês recebem as ligações de robô, atende o telefone sem falar nada. Ele fala, alô? Espera um tiquinho e ele mesmo desliga porque ele viu que não tem interação. Mas é tipo, eu detesto o robô. A gente tá cada vez mais numa era digital e tecnológica, mas procurando cada vez mais aspectos de humanidade uns nos outros e nas marcas, porque é justamente essas coisas que nos tiram da mesmice e do mais do mesmo, né? Interessante. João, primeiro vou pegar o que você falou no começo, que as marcas têm um lado egóico narcisista. Eu tenho observado, claro, eu compartilho dessa visão, mas também é muito confortável, eu tenho me questionado por quê? E aí, o que está ficando cada vez mais claro para mim é uma pergunta: será que essas marcas têm consciência? Não me parecem que elas querem ser egóicas ou narcisistas, mas o curso do rio, o curso das coisas leva a isso. Quando a marca tem consciência ou um nível de consciência em elevação, assim como a gente quando vai para terapia, você não sai da primeira sessão de terapia maravilhoso, mas depois de 10 anos, você já sabe assim, eu sei por que isso aqui está acontecendo comigo. Eu posso cair de novo, mas eu tenho a consciência do que é. Então, a primeira coisa é, eu estou dando um voto de confiança para as marcas. Entendendo assim, de repente eles não viram. Eu vou lá e ajudo eles a verem. Tem alguns que estão dando certo. Alguns dos nossos clientes, por exemplo, a gente tem tido bons avanços. É só assim, e se a gente fizer diferente? Fazer perguntas ajuda as empresas a elevar o seu nível de consciência. Então, um ponto. E aí, falando das marcas de culto, vamos lembrar, nossas dores, nossos vazios são sentimentais, né? Então, principalmente para quem pode se dar ao luxo, e é um luxo, de viver de maneira mais estável, sem ter medo da fome, sem ter medo da guerra, né? Sem ter medo de perder o básico da sobrevivência, né? Ou de não ter o básico da sobrevivência, e normalmente o mercado olha para esse público, que é uma minoria, né? Eu tenho percebido cada vez mais, assim, quando essas marcas conseguem me pegar no afetivo, e ela pega ou numa dor ou numa grande alegria. Então, eu vou te dar um exemplo que eu não tenho vergonha nenhuma de dar, tá? Eu tenho um péssimo gosto com chocolate, para chocolate. Se você me trouxer um chocolate belga, 80% cacau, que derrete na boca, eu vou agradecer, eu vou comer. Mas se você me trouxer um dadinho da Gisioli, que é pura parafina, meus olhos minha pupila vai dilatar, eu vou comer um pacote inteiro e eu vou te amar para sempre. Quem está comendo não é o Rafael de 39 anos, quem está comendo é um menino Rafael de 7, que passou por alguma coisa na vida dele, e que aquele sabor, aquele movimento enche a vida dele por alguns segundos. Isso pode ser o chocolate, isso pode ser a água de latinha, porque eu não estou abrindo uma água, isto não é um produto, eu estou ali tendo um estilo, ali eu tenho um assunto, ali eu tenho algo bonito para eu admirar, enquanto eu bebo a água, enquanto eu mexo com a tampinha da latinha, né? E aí a gente tem que lembrar, eu mereço. O consumo também é movido pelo eu mereço. Eu mereço essa água e eu estou disposto a pagar 3 vezes mais por ela. Assim como eu também mereço meu dadinho de Zioli. Porque as pequenas indulgências, né? Eu chamo de as pequenas loucuras, João, que assim, o dadinho só me leva gordura hidrogenada direto para a barriga, né? E agora tem aquele adesivo desse tamanho, alto em gordura, alto em açúcar, que está levando um nível de consciência. Mas eu mereço
né? Então, quando a gente consegue conectar com o afeto das pessoas, isso ajuda. Só que o meu afeto é diferente do seu. A minha história é diferente da sua. Por mais que a gente seja da mesma geração, tenha nascido na mesma cidade, crescido na mesma cidade, seguido os mesmos caminhos profissionais, mas nossas histórias são diferentes. E aí cabe às marcas dialogar com as nossas histórias diferentes. Aí é o grande desafio. Porque não dá mais para dar um tiro de canhão, agora tem que ser acupunturista. E aí é o desafio que é onde todo mundo quer a resposta. Como é que eu faço para conversar com milhões de pessoas com histórias diferentes, com vontades, desejos, memórias afetivas, o sentimento? E eu acho que tem um aspecto, quando você estava falando, eu lembrei de uma frase, se eu não me engano é da Satin Saati, que fala que o ser humano é um ser emocional, não racional. Porque, né, a gente fala, não, a diferença do ser humano é que o ser humano é racional, a gente toma as decisões. E eu gosto muito desse lugar. A gente vira bicho! Total. E eu acho que esse lugar da gente ser um ser emocional é interessante. E eu acho que é um bom ponto de provocação, que em alguma medida, as marcas, eu sinto que tem um descompasso nesse olhar de branding, de criação de comunidade e tudo. Ou você está nesse lugar da performance, que eu quero vender, eu quero dar o cupom, eu quero, tipo, só falar, porque eu quero gerar performance, eu quero converter, eu quero que as pessoas, né, tipo, comprem e tal. Ou você tá nesse lugar da abstração, do cabeção, do conceito da marca. E eu acho que a balança se equilibra ali nas duas coisas. Você precisa pensar em performance, claro, a gente está falando de negócio, mas você precisa pensar nesse emocional, você precisa pensar nessa história que você está contando. E eu acho que o desafio é um pouco disso. Para mim, uma das principais coisas que eu consigo tirar um pouco dessas marcas de culto é que elas não estão tão interessadas no qual que é a conversa que está tendo do momento, porque essa conversa é efêmera, mas ela está interessada numa conversa que importa, que em alguma medida está conectada com essa história da emoção, essa história das pessoas no fim das contas. Eu faço uma comparação, quando eu me mudei de BH para São Paulo, deixei várias pessoas, vários amigos queridos em BH, mas antes disso, morando em BH, alguns amigos vieram para São Paulo. E toda vez que eu vinha ver esses amigos que eram, tipo, do dia a dia, da faculdade, a gente tinha uma troca muito grande, cotidiana. A gente ficava, às vezes, uns 2 meses sem se falar, ou eram conversas esparsas ali no WhatsApp e tal. Toda vez que eu vinha para sentar e trocar ideia com eles, me interessava menos o dia a dia deles, do tipo, ontem eu fui no supermercado, isso é parte da conversa, faz sentido e tal. Mas o que eu mais queria saber, num primeiro momento, você tá bem? Você tá feliz? Tá tranquilo? Como é que tá a vida? Me conta disso daqui. Porque a gente não se vê tem um tempo e eu quero saber, tipo, eu gosto de você, eu quero saber se você tá bem. A conversa partia daí, assim, né? E eu acho que, para mim, um pouco essas marcas de culto, essas marcas tipo Apple, acho que Nubank, em alguma medida no Brasil, no inicinho ali do Nubank, quando ele surgiu para o mercado, acho que depois ele teve vários problemas ali com a marca, várias questões com a marca, mas Liquid Death, a gente pode citar várias marcas que de fato as pessoas amam, né? Tipo, tem gente que tatua a marca no corpo, assim, né? Eu acho que essas marcas, em alguma medida, elas conseguem fazer bem isso. Primeiro, criar conversa, mas criar conversas originais. Então, não é só porque tá todo mundo falando isso que eu preciso falar dessa forma. Eu vou falar o que é mais importante. Eu vou olhar aqui pro... Você tá bem? Você tá feliz? Eu vou olhar para o que é valor, para o que eu estou entregando para o mundo, porque as pessoas que se identificam comigo, para elas isso é muito importante. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E mais do que isso, a partir dessa conversa, ela não está só pensando numa conversa mediada por alguma coisa. Eu acho que ela está fazendo com que as pessoas experienciem aquelas coisas que ela está falando. E eu acho que esse talvez seja uma das outras grandes dificuldades. Porque, assim, acho que se a gente entra no aspecto de comunicação, de qual a mensagem que eu tenho que falar de forma individual para cada um,
talvez seja realmente impossível quando a gente pensa em escala. Porque aí, ou eu vou precisar da tecnologia, que em alguma medida vai robotizar e vai gerar aquele que, putz, eu não quero, esse robô tá tentando falar igual a mim, mas ele não é igual, não é um humano, que saco, deixa eu falar com um humano, não quero falar com a máquina, ou tipo, não, isso daqui não faz sentido para mim, me pegou no momento errado, não tenho tato, ou eu não consigo escalar mesmo. E aí eu acho que vem talvez para um outro lugar, que é como é que a gente cria, eu chamo aqui, né, no clima do fator humano em comum, que eu acho que talvez seja essa busca aqui, em toda a história que a gente vai contar, eu preciso achar qual é o fator humano em comum. É sobre amor? É sobre coragem? Porque eu posso ter medidas diferentes de amor, mas talvez a concepção de amor seja quase universal. Eu acho que em alguma medida cada pessoa vai entender sobre o que é o amor, vai bater nela de diferentes formas, mas eu vou conseguir falar sobre isso. É sobre coragem, é sobre ousadia e tal. Então a Apple, ela sempre costuma fazer isso, né? Ela traz os big announcements dela sempre envoltos em uma história de ousadia, de admiração e tal. No fundo é isso. E ela te faz experienciar isso na loja, na conversa com o vendedor, no preço, em tudo, na comunidade que se gera, nas pessoas. As pessoas ficam maravilhadas por uma animação. A Apple acabou de lançar o iOS 17 e é basicamente um dos principais features que as pessoas estavam amando era a animação quando você encosta celular com celular para você passar o seu cartão, seu contato para uma nova pessoa que faz um bloop que é muito legal, é muito maneiro, mas é tipo, as pessoas ficam tão viciadas, tipo, é animação, nossa, meu Deus, essa coisa é maravilhosa, tararara. Porque em alguma medida elas estão experienciando justamente o que a Apple está vendendo, tá? Faz parte desse meu fator humano em comum, ela conseguiu identificar para conseguir falar com as pessoas, né? E eu acho que esse é um ponto interessante. Eu já ouvi vários clientes falando assim, mas eu quero me tornar uma marca amada, e tal. E aí eu sempre brinco, tipo, amor não se força, calma lá, né? Tipo assim, eu quero que você me ame. É aquela história do tipo, vou pegar uma pessoa para namorar e falar assim, não, agora você vai me amar, pronto, não importa o que aconteça. Se constrói, Normalmente, né? quando isso acontece, tem um ciúme horroroso e aí é uma insegurança do outro. Normalmente é um relacionamento tóxico, fuja. Tóxico, exatamente. E aí, acho que é verdadeiro para as marcas também, né? Esse relacionamento tóxico com essa marca, seja nesse lugar da comunidade, seja no lugar da experiência, no lugar da quebra de confiança, aquela marca que te vende uma coisa que é incrível, e aí você vai ter o serviço e você fala, mas não é, calma. Você me prometeu uma outra coisa, e agora? Enfim, então acho que tem vários aspectos assim do que a gente pode aprender de marcas de culto, mas não como de partir, não como se fosse fácil de atingir, mas justamente nesse lugar de construção e de caminho possível, entendendo todas essas dificuldades e conexões que a gente estava falando, tipo, da humanização, enfim, da conversa como um todo. João, enquanto você falava, me veio aqui uma ideia, tá? Que aí eu tenho que trazer, ela foi uma ideia que trouxe agora, formatei agora aqui te ouvindo, em que me parece que faz sentido, tá? Então vou tomar a liberdade de colocar aqui a queima-roupa. Você citou uma marca de culto várias vezes, você citou a Apple. E aí eu fiquei pensando, outras marcas de culto para mim. Uma coisa tem em comum em todas elas. Elas são baseadas no sonho de alguém, seja de uma ou de um grupo de pessoas. Uhum. E durante um bom tempo, a reputação delas está sustentada na reputação de alguém. Voltamos às pessoas, foi onde a gente começou essa conversa. Só que não é simplesmente um porta-voz, um garoto propaganda, não. É uma pessoa ou um grupo que tem segurança de si. O mundo costuma chamar essas pessoas como doidos, varridos. Steve Jobs, doido varrido. A biografia dele mostra isso. Demitido da própria empresa e recontratado pela própria empresa. Por quê? Porque as empresas precisam ter alma. E, normalmente, as marcas de culto que me vêm à cabeça, que me vieram enquanto você falava, têm alma baseada em pessoas.
É claro, Steve Jobs morreu, a Apple continua do jeito que está, mas o legado continua sendo o mesmo. Uhum. O legado ficou. E a Então, expectativa desse legado também, né? exato. Então, você tem que ter pessoas com segurança de si e com princípios, valores muito bem colocados. Poderiam ser essas pessoas arrogantes, egocêntricas, que em alguns momentos até são, mas é o seguinte, são os meus valores, os meus princípios que eu coloco no mundo à disposição das pessoas. É esse o movimento. Então, quando a gente pega assim uma marca de culto que eu amo, Disney, o Walt Disney era um doido. Se não fosse o irmão dele, que era um gestor financeiro de primeira linha, ele não teria saído do lugar. Mas ele permitiu colocar a loucura dele a serviço do outro. E é isso, por isso que virou o império. O Nubank, que você citou agora há pouco, o Nubank nasce a partir de um grupo de pessoas querendo revolucionar o mercado bancário. Nasce com propósito, nasce com princípios, com valores. E eu acho que tem uma coisa, só pegando o seu próprio exemplo, que é, nasce com muita insurgência e com o que eu chamo do botão do foda-se, porque em vários momentos essas marcas têm que falar o seguinte: eu não me importo tanto com o que você acha que eu deveria fazer, eu vou fazer do jeito que eu acho que faz mais sentido, baseado nisso, né? Ou, João, eu não sou para você e tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu não sou para o país inteiro, eu sou para um grupo, eu sou para uma comunidade e eu vou ser a melhor opção para essa comunidade. Eu vou ser a melhor opção para esse grupo. Acabou aquela ideia de que uma solução resolve para todo mundo. Tem gente que gosta de copo transparente, tem gente que gosta de caneca. Mostra a sua aí. Aqui, ó. É assim. A gente tem que entender que essas diferenças fazem parte e que não dá para a gente ser guloso, sabe? E querer abraçar o mundo. Então, eu vou ser uma marca de culto, João, para um grupo, para um pedaço da sociedade, não para todos. Boa. Entendeu? Ó, agora, assim, a gente discutiu pra caramba, mas teve uma coisa que a gente falou, a gente citou aqui em alguns momentos, a tecnologia. E esse ano a gente trouxe uma novidade nos nossos papos do Branding na Real. Como a gente está falando muito sobre o tema do nosso evento, marcas reais em tempos artificiais, a gente resolveu chamar o nosso amigo para conversa. Nosso amigo, aquele que você conhece, que eu sei que você lá vai fazer umas perguntinhas para ele, o ChatGPT. A gente pediu para o ChatGPT, com base no assunto desse papo, escrever uma pergunta para a gente debater. E essa vai ser a nossa última pergunta, então vou ler aqui, Rafael, a pergunta que o ChatGPT fez para a gente. Quais são os desafios mais comuns que as marcas enfrentam ao tentar construir e manter comunidades de marcas fortes e como podem superá-los? Acho que a gente já, em alguma medida, passou por algo. Repete para mim, que a pergunta está longa. Quais são os desafios mais comuns que as marcas enfrentam ao tentar construir e manter comunidades? Resumindo, é essa a pergunta do ChatGPT. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Deixa eu só puxar aqui, que aí eu te passo o ponto. Quando a gente estava vendo as perguntas do ChatGPT, em alguma medida, elas traziam sempre quase esse lugar tipo da fórmula. Se a gente vê a pergunta do ChatGPT, ele quase está me pedindo uma fórmula, né? O que a gente tem que ficar de olho? Me faz uma lista aí e tal. E praticamente todas as perguntas, em alguma medida, tinha esse lugar bem de lista, bem fórmula, bem objetivo e tal, que eu acho que em alguma medida, a gente pode até sumarizar as coisas, mas eu acho que em alguma medida entra em clash com tudo que a gente está falando aqui sobre esse lugar da humanidade, do complexo, dos cinzas no meio do branco e do preto. Mas, João, vamos defender o ChatGPT. Ele não nasceu assim. Fomos nós quem moldamos eles. Então, nós queremos fórmula. Sim, a gente entra no médico hoje, numa consulta médica, já sabendo a prescrição que o Google nos disse. Eu só quero a receita, né? Eu só quero a receita. E se é diferente, eu vou arrumar outro que me queira. É só porque ele é um termômetro. Nós estamos vendo aqui um espelho.
um espelho da sociedade, que é, a pergunta é complexa, por isso que eu pedi para você repetir, porque eu falei assim, essa pergunta é uma tese de mestrado. Mas a gente quer uma tese de mestrado em 200 caracteres, num tweet, né? Então, respondendo à pergunta do ChatGPT, a questão é, tem que ser real. Os desafios hoje estão vinculados à realidade, e na minha visão é a realidade humana, que é diversa, que é complexa, que é perigosa, mas que é deliciosa, porque a gente só está aqui, não é aquela história, a única certeza que a gente tem que a gente vai viver, vai morrer. Aí eu aqui, ó o atalho. Ó o atalho. A gente sabe que vai morrer, a gente está aqui para viver, mas a gente quer viver com uma eficiência, com uma intensidade, com uma assertividade que começa a me preocupar. Não sobre o mundo, sobre a minha análise. Aí eu acho que isso é crise dos 40 chegando. Entendeu? Eu estou botando isso estou botando no inferno astral. Então, a gente quer a fórmula para a gente viver mais, para a gente viver melhor, mas a gente tem que viver com carinho, com amor. A gente quer viver amando as marcas e não apenas tolerando-as. Tolerar a marca é ruim pra caramba. E ser tolerado também é muito ruim. Chata pra caramba, como diz a Rita Lee, saudosa. Eu acho que, para eu tentar resumir muito do que a gente falou aqui para essa pergunta, para mim, eu acho que um dos maiores desafios ainda tem a ver com a falta, talvez, dessa coragem, dessa insurgência de como é que a gente pode ser diferente. Eu não quero fazer mais do mesmo, eu não quero contar a mesma história, porque por mais que você vá escolher um determinado ponto para falar, se a gente parar para pensar, esse ponto já foi falado milhões de vezes, essa história já foi contada milhões de vezes, mas não significa que a gente não pode contar de um jeito diferente ainda. A capacidade humana criativa é gigantesca, a gente consegue fazer e contar milhões e milhões e milhões de histórias sobre o mesmo tema. Então eu sinto que, para mim, a ideia principal eu sinto um pouco de que as marcas, elas não estão, são um pouco, estão nesse lugar de falciane, sabe? Aquela pessoa que fala que quer ter uma relação, mas não quer muito. É sim ou não, é aquelas pessoas de Libra, que, tipo assim, não tá indecisa na vida. Mas eu sinto que talvez tenha um pouco desse lugar da falta de coragem para dar passos de fato significativos, para quebrar padrões e fórmulas. Eu acho que quanto mais fórmula, e eu acho que a gente viu isso muito forte no marketing de performance, de conteúdo, tipo, os blog posts viraram 7 maneiras de você bibibli, 5 jeitos, porque é isso, a gente quer consumir rápido, a gente está numa era da informação de que basta ler a manchete, eu já sei tudo, eu já viro especialista. Então, eu vi na internet, cara, você viu um tweet de alguém que não tem fonte, tipo assim, mas isso passa a ser a sua verdade e o seu mundo. E eu acho que construir essa comunidade exige acessar uma humanidade das marcas que não está pronta, não está desenhada, por mais que essas marcas tenham uma narrativa interessante ou criativa, falta tangibilizar isso em experiência mais humana. Então, tipo, não adianta você colocar um filme na TV com diversidade, com uma história linda, sendo que a sua marca não está inteira envolta numa experiência mais humana, mais diversa, mais interessante. Eu acho que a gente está nesse lugar da embalagem ainda, pegando o gancho da terapia que você trouxe aí pelo nosso papo inteiro, falta ir um pouco mais fundo, falta acessar ali, tipo, o que é você de fato, quais são os aspectos que são relevantes, significativos para você, ainda que você seja visto como um outsider. Eu acho que indo nesse lugar psicológico, tem esse medo da rejeição da marca. A marca quer ser amada para todo mundo. É um pouco o que você disse, assim. Eu posso ser uma marca de culto, eu posso ser muito amada por um grupo específico de pessoas. E, sendo bem realista, é o que vai acontecer, né? Você não vai ser, todo mundo vai te consumir. Cara, vai ser um grupo. Entende bem aquele grupo, mergulha naquele grupo, entende as pessoas daquele grupo. E eu acho que, especialmente, as pessoas que estão por trás dessa marca, como é que elas, de fato, conseguem tirar alguns preconceitos, barreiras, enfim, travas,
para conseguir dar passos mais interessantes. Gente, ó, papo que se deixar aqui, a gente senta na mesa de bar e fica aqui, ó, 3 horas conversando sobre o assunto, como o Rafael falou, tem assunto aqui para tese de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, a gente fica aqui conversando e é sempre um papo muito bom. Mas você que está aí ouvindo, já passou um bom tempo ouvindo e vendo o nosso papo. Espero que você tenha gostado muito. Queria muito te agradecer, Rafael, também, por ter batido esse papo. Foi incrível. Queria te deixar um espaço aí para você dar o seu tchau final, suas considerações, viagens finais, enfim. E convidar todo mundo também, se você está vendo esse papo, veja os outros papos do Branding na Real, consuma os conteúdos, fica muito à vontade, porque tem muita coisa legal. Ô, João, eu quero só um comentário sobre o que você disse. A gente fala muito da humanização das marcas. Vamos investir na humanização das pessoas que fazem as marcas? Aí você pode falar, é óbvio? Não é mais óbvio. E também vamos enxergar que tem um grupo de empresas que é crescente, que está atinando para isso. E possivelmente a partir desse papo, outras pessoas vão levar um pouco dessa insurgência para os seus ambientes. Então, pelo menos isso me move, tá? Queria agradecer muito a você, agradecer a quem está nos assistindo e ficou até agora, e deixar também o convite para quem quiser também consumir o Tudo Comunica, que é o meu podcast de gestão, estratégia e comunicação, que está nos tocadores de podcast. E lá tem um episódio específico sobre insurgência que eu recomendo fortemente. A gente já vai deixar na curadoria aqui no nosso site pronto para você ouvir mais fácil. É isso. Gente, muitíssimo obrigado. Até o próximo papo. Tchau.